Bom, hoje, manhã de 29 de agosto de 2019, acordamos um pouco mais tranquilos em relação à situação política italiana, na medida em que, pela manhã, Giuseppe Conte, que é o ex-ministro do governo italiano, foi convocado ontem pelo presidente Sérgio Mattarella para comparecer a Palácio e efetivamente declarar se estaria disposto a formar um novo governo com uma nova maioria no parlamento italiano. Hoje pela manhã, o próprio Giuseppe Conte saiu do encontro com o presidente Sérgio Mattarella e informou à sociedade italiana e ao mundo que está disposto a formar um novo governo com uma aliança majoritária agora entre o Movimento Cinco Estrelas e o Partido Democrático Italiano. É uma aliança considerada improvável há algum tempo atrás, porque esses dois partidos, na disputa política na Itália, são dois partidos que atuam de maneira bastante antagonista um ao outro, pelo menos estavam atuando de maneira antagonista um ao outro, especialmente nas últimas eleições, mas que a partir dessa situação crítica que se montou na Itália, com uma crise de governo desencadeada pelo ministro do Interior, Matteo Salvini, esses dois partidos assumiram a perspectiva de formarem um novo governo e parece que isso vingou. O fato é que o governo anterior na Itália, que entrou em crise, e Matteo Salvini, ministro do Interior e líder do partido Liga, de extrema-direita, e ele próprio, um líder de extrema-direita com convicções muito severas em relação à democracia italiana, esse Matteo Salvini pediu um voto de desconfiança ao próprio primeiro-ministro Giuseppe Conte há alguns dias atrás, e o parlamento aprovou esse voto discutiu esse voto de desconfiança, e, ao mesmo tempo, o primeiro-ministro Giuseppe Conte não teria outra coisa a fazer senão pedir a demissão do cargo. Isso foi feito, a Itália ficou sem governo e Matteo Salvini imaginava que esse movimento seria um movimento que geraria o pedido de eleições antecipadas, ele venceria essas eleições e se tornaria primeiro-ministro da Itália, com uma postura ainda mais arrogante, na medida em que pediu ao povo italiano que, após a vitória, lhe concedesse plenos poderes. Essa atitude do Matteo Salvini muito quer dizer, inédita na Itália do pós-guerra, foi um pedido de plenos poderes realizado pelo Mussolini, na época em que o Mussolini estabeleceu o regime fascista na Itália, e nós sabemos o fim dessa história. Dessa forma, o Matteo Salvini imaginava que iria colocar abaixo um governo, iria deslocar o Movimento Cinco Estrelas e governaria com agrupamentos menores de extrema-direita, como o Fratelli d'Italia, por exemplo. Ocorre que, nessa iniciativa que Matteo Salvini tomou, as forças políticas e a opinião pública italiana reagiram e apareceu uma proposta feita pelo líder do Partido Democrático Italiano, ex-primeiro-ministro, Matteo Renzi. Essa proposta era de formar um novo governo com o Movimento Cinco Estrelas. O Movimento Cinco Estrelas e o Partido Democrático, como eu disse, que eram bastante antagonistas entre si, cederam, né, saíram desse antagonismo e buscaram um diálogo, uma conversação, para tentar
construir uma nova aliança majoritária no parlamento italiano. Isso foi conseguido nos últimos dias e hoje o Giuseppe Conte se manifesta a favor de liderar um governo de nova maioria na Itália, e o grande derrotado nesse episódio todo é Matteo Salvini, um líder de extrema-direita, com características de um discurso bastante autoritário, bastante forte contra a imigração, similar a políticos como Orbán na Hungria, Trump nos Estados Unidos, e até o próprio Bolsonaro, que aqui no Brasil tem uma postura similar. O próprio Eduardo Bolsonaro visitou o Salvini algumas vezes na Itália, tem uma articulação em torno de um movimento de extrema-direita mundial, que nós qualificamos como iliberal, né? Ou seja, atua no sentido de ganhar por dentro a democracia e superar os mecanismos de funcionamento da democracia liberal, pluralista, que, digamos, se estabeleceu especialmente no Ocidente depois da Segunda Guerra Mundial. Matteo Salvini perdeu essa batalha que ele imaginava vencida de antemão. O movimento 5 Estrelas cede no sentido de permanecer como um ator governante, com muita dificuldade, porque ele tem muitas divisões, é um ator político que se formou na oposição, com um discurso vindo da sociedade, com grande dificuldade de se estabelecer como um ator governante. E o Partido Democrático volta ao governo, né, junto com o Movimento 5 Estrelas, numa aliança que será certamente difícil, mas já superando a situação que o Matteo Salvini queria impor a todos, né? O Partido Democrático, comandado pelo Nicola Zingaretti, apresenta uma proposta clara de um governo de alternância democrática, um governo que dê uma reviravolta na situação econômica, cultural, educacional, social na Itália, enfrente o problema do desemprego, o problema da economia italiana e a sua relação com o mundo. Essa perspectiva é uma perspectiva inovadora para a situação europeia e a Itália busca agora, com um governo Conte, em uma nova aliança majoritária, recuperar o seu prestígio, a sua posição na União Europeia, ela, a Itália, que é uma das fundadoras da União Europeia. É uma mudança, né? Sai de um governo Liga, Movimento 5 Estrelas, em que a Liga engoliu propriamente o Movimento 5 Estrelas, e Salvini saiu desse governo bastante fortalecido, mas não a ponto de dizer ao parlamento o que o parlamento deve fazer. Essa solução que foi dada é uma solução democrática, uma solução institucional, que foi enfrentar um golpe de mão dado pelo Salvini, que imaginava ser fácil a vitória, mas não se configurou, e as forças democráticas italianas refizeram o arranjo político da República Parlamentar Italiana e restabeleceram uma lógica de regime parlamentar, superando essa postura autoritária que o Salvini queria estabelecer. Como agora, recentemente, nós estamos vendo na Inglaterra a situação bastante difícil, com o novo primeiro-ministro cancelando as sessões do parlamento inglês. Isso é um golpe de mão que coloca em xeque a democracia liberal, pluralista, representativa que se configurou no pós-guerra, especialmente no continente europeu.
Esperamos que o governo italiano, o novo governo italiano, consiga realmente se estabelecer. Na próxima semana teremos a composição desse governo e que isso possa gerar novos ares na União Europeia e no mundo, fortalecendo a ideia de que o caminho conquistado até agora da democracia representativa, pluralista, em que as forças políticas aparecem em competição eleitoral e com a sua cultura se adaptando ao novo mundo que está aí, isso possa vingar na Itália e se estabelecer como uma nova referência. A Itália é um país importante no contexto europeu e mundial, e uma das referências fortes para a nossa política democrática aqui no Brasil. Sabemos que no Brasil existem políticos como Eduardo Bolsonaro, ou o próprio presidente, que tem grande admiração pelo Matteo Salvini, mas a democracia mostrou força diante de um golpe de mão que imaginava ser fácil, na crise que se está, estabelecer um encaminhamento político marcado pelo ódio, pela divisão dos italianos, etc. E isso não aconteceu. As forças democráticas italianas foram vitoriosas nesse episódio e vão estabelecer um novo governo. Tomara que dê certo, é uma perspectiva alvissareira diante da crise que passamos de referência para a vida política no Ocidente, com a democracia tentando encontrar novos rumos que virão com a cultura democrática estabelecida de há tempos na Itália, especialmente no pós-guerra, e isso não se pode perder de maneira alguma. Augure Itália, esperamos que esse governo seja exitoso e possa realizar suas tarefas e recompor a política italiana na perspectiva democrática, que tem sido sempre, no pós-guerra, uma grande referência para nós.